Hoje a palavra, ela é pautada numa reflexão maravilhosa do pastor Pascoal Piragini, que é da igreja lá de Curitiba, né? E o tema que ele usa é: não basta ver, né? Não basta somente ver. Eu mudei, tá bastante mudado. Confesso com orgulho maravilhoso que a minha irmã Nete me passou essa preciosidade e me deu também algumas sugestões. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos agora a tua total interferência. Toma os meus lábios. O Senhor esteve no louvor. Por favor, Senhor, esteja também com essa palavra. Traga, Senhor, as mentes cativas a Ti. Que todo pensamento alheio agora seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que a boa semente da Tua palavra seja plantada nos nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Papai, a todos vocês que são papais, por favor, ergam as mãos. Deus os abençoe, porque aqui também tem muita mãe, né? Que é pai com mãe ao mesmo tempo. A vocês também os nossos respeitos e a nossa consideração e o nosso amor, né? Eu vou falar também para vocês, porque vocês se enquadram numa dessas categorias em que nós vamos discutir. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ver, tem que ter propósito eterno. João capítulo 12. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Esse ponto de interrogação na Bíblia original não tem. O Senhor Jesus estava tão turbado nessa hora, que ele pediu para o Pai salvar ele dessa hora. Então não é pergunta aí, viu? Mas, aí o Senhor Jesus continua: mas precisamente com esse propósito, eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, diz ter havido um trovão, e outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que essa voz veio, e sim por vossa causa. Vamos lá, vamos remontar aqui o que aconteceu. Jesus, vamos ver o contexto que estava essa história. Jesus havia acabado, ele estava numa luta tremenda, eram os últimos dias dele.
Ele já não falava praticamente com mais ninguém a não ser com seus discípulos. Ele tinha uma prioridade de falar com seus discípulos e não com os de fora, porque era chegada a hora dele. E aí, dos versos 20 a 25, a gente vê uma resposta do Senhor Jesus bastante estranha. Você veja bem, se você vier para mim e falar assim: Ricardo, eu quero te ver, quais são as respostas, objetivamente falando, as respostas que são plausíveis? Vamos marcar uma agenda? Não, não posso. Olha, talvez eu possa. Mas o Senhor Jesus não responde isso para eles. Isso mostra a urgência que o Senhor tinha em conversar com aqueles que eram seus, em mostrar e preparar aqueles que eram seus para os fatos que aconteceriam logo em seguida, que seria a crucificação dele. Ele vinha de uma luta com os fariseus, um bate-boca, exaltados, todos exaltados. Os fariseus dizendo que ele era filho do diabo, e ele chamando os fariseus de hipócritas. Palavras duras que, quando a gente lê, a gente não tem ideia da luta que estava tendo, que o Senhor Jesus, da pressão que havia no momento. Os judeus, rapaz, nós estamos perdendo o nosso status quo, nós estamos perdendo as nossas mordomias. E o Senhor Jesus falando para eles: arrependam, está aqui, eu sou a porta, eu sou a videira. Se vocês pegarem no Evangelho de João, vai estar... O Senhor Jesus se identifica como a luz do mundo, como a porta, como o caminho. E é lindo, é lindo, é lindo quando você mergulha dentro da Bíblia, nessa história. Mas aí o Senhor Jesus, ele dá uma resposta um tanto estranha. Se você que me ouve não entendeu isso, vamos lá, vamos remontar? Olha lá, no 20. Ora, subiram eles para adorar durante a festa, era a Páscoa. Havia alguns gregos. Vocês sabem o que eram os gregos para os fariseus? Eram chamados de gentinha, ou gentios. Enfim, eles não eram do povo escolhido por Deus. Gentinhas, gentios. Nós seríamos chamados assim por eles. Interessantemente, que o povo dele estava recusando ele. Não, você é filho do diabo, tem demônio dentro de você. E ele falou assim: olha, se meu pai trabalha de sábado, eu também trabalho. Por que eu não posso fazer milagre do dia de sábado? Eu faço. Porque vocês inventaram leis que não cabem. Mas a graça e o amor do meu pai é muito maior do que tudo isso. E eles acusavam o Senhor Jesus disso. Interessantemente, nós como gentinhas, como gentios, nós fomos procurar o Senhor Jesus naquela época, assim como nós estamos procurando aqui. E o Senhor Jesus, ele não tem tempo, parece que ele não tem tempo a perder, porque ele já diz uma coisa que é tremenda. Olha no 24,
Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora, você imagina, você vier me procurar, e eu falar isso, você vai falar assim: o tio Ricardo está doido. Quem que é esse cara para falar dessa forma? Só que o Senhor Jesus está dizendo para eles assim: cara, nós não temos muito tempo. Eu tenho que falar para vocês que eu vou morrer, que é preciso que eu morra. Agora vocês querem me ver. Por que vocês querem me ver? É preciso que vocês experienciem, que vocês sintam, que vocês vivam a essência dessas coisas que eu estou falando e que eu não tenho já muito mais tempo. Qual o propósito de vocês? O que vocês querem? E Jesus usa uma preciosa ilustração de uma semente, e ele enfatiza o que é importante, porque a hora da cruz estava chegando. Ele sabia a importância de investir o tempo que restava antes da cruz em gente que tivesse compromisso com a sua obra. Ele não queria pessoas que fossem perseguidores de milagres, de prosperidade, de bem-estar. Ele queria pessoas que tivessem compromisso, que dobrassem o seu joelho, que cuidassem das suas famílias, que pastoreassem o seu rebanho e que multiplicassem e enlarguecessem o reino de Deus na terra. Ele queria discípulos que pudessem entender a essência e o significado do que Jesus estava fazendo, e que eles também estariam dispostos a serem sementes iguais a Jesus. Eu não sei se te informaram, mas a nossa vida aqui tem um limite. E todos nós vamos partir. E qual o legado que a gente vai deixar? Vocês ouviram aqui o meu genro amado honrando o pai. Ele deixou um legado. Vocês estão vendo aqui o filho da irmã Chiquinha, que honra a sombra que ela deixou, assim como todos os meus irmãos. Se eu for 1/1000 do que essas pessoas foram. Não interessa só ver, ouvir e continuar como era. É preciso ter um compromisso com o discipulado de Cristo. Por isso, uma semente precisa morrer e dela nascer novas plantas. Jesus sabia que precisava morrer na cruz para dar vida a todos que o buscassem. Por isso ele tinha vindo. Olha só no verso 27. Vamos lá? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Tira aquele próximo interrogação, e ele pede para o pai: pai, salva-me desta hora. E depois ele afirma: mas precisamente para esse propósito eu vim para esta hora. O que ele está dizendo? Que ele veio para morrer. E depois ele pede para o pai: pai, glorifica o teu nome. E o Senhor diz para ele assim: eu já glorifiquei e vou glorificar. Todo mundo entende, a maioria das pessoas entende que a crucificação do Senhor Jesus foi parte da humilhação. Não, foi a glorificação dele. Está óbvio, está claro, que ninguém matou o Senhor Jesus. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os meus pecados que mataram o Senhor Jesus. Ele se deu
a si mesmo, espontaneamente. Isso é muito claro, você precisa deixar isso no seu coração. O Senhor Jesus não foi um coitado, Ele foi um glorificado ao subir naquela cruz. Porque a história não terminou na cruz. Ela se consumou em relação a nós, porque foi satisfeito a necessidade para a gente encontrar a Deus. Mas tem uma continuidade, e é dessa continuidade que esse Senhor está falando aqui. Ele queria nos ensinar que cada um de nós precisa tomar uma decisão, e não apenas ver. Senhor, queremos ver o Senhor. Cara, não dá não, filho, sem tempo, mano, não dá, urge, vocês não têm ideia do que está acontecendo, é necessário que eu morra. Eu tenho certeza que, se eu não tivesse estudando esse livro, o Evangelho de João, junto com o nosso grupo de estudo, eu também não teria esse entendimento que eu estou falando agora. É muito difícil. É muito difícil. Agora, mesmo ele falando isso daqui, muitos dos discípulos não entenderam esse papo aqui. É preciso, gente, andar com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu. É preciso viver essa passagem neste mundo, mas construindo o eterno com a graça de Deus. Jesus infere uma sugestão para esses gregos: tome uma decisão, você tem que tomar uma decisão. E uma decisão que envolve uma escolha, você tem que excetuar, você tem que tirar uma série de outras coisas. Imagine uma pessoa jovem querendo fazer um curso difícil numa faculdade conceituada. O cara, ele vai ter que abrir mão das baladas, ele vai ter que abrir mão de prazeres e investir nessa nova jornada dele. Pessoas queridas e amadas que me ouvem, você de casa, se você quiser conhecer o poder de Deus, se você quiser conhecer a vida eterna, não adianta apenas ver, ouvir ou assistir às coisas. Tem que haver propósito de experienciá-las na sua essência e dentro do nosso coração. Decisões que envolvem abrir mão de coisas, sonhos, construções, algo que tenha valor na nossa vida. Há muita gente que deseja ver Jesus, que deseja ser abençoado por Jesus, querem os seus milagres, querem a prosperidade, quem sabe até experimentar algum deles na sua vida, mas talvez poucos estejam dispostos a um propósito mais profundo. Aí no verso 26, vamos ler junto o verso 26? Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus aqui está nos direcionando para uma recompensa. Qual que é essa recompensa? Primeiro de tudo, aonde eu estou, o meu servo me segue. Então, onde nós estivermos, estará também o Senhor Jesus. E aonde estiver o Senhor Jesus, estaremos nós.
quero contar uma historinha rapidinha para vocês. Philip Yancey, um escritor, ele escreveu um livro, Onde está Deus? Porque uma grande pergunta hoje é isso aqui: onde é que está Deus nessa pandemia? Onde é que está Deus nessas tragédias que acontecem por aí? Ele foi chamado de um outro país que ele estava para visitar Nova York em 11 de setembro de 2001. Vocês estão sabendo do que eu estou falando, de 11 de setembro de 2001? Osama Bin Laden, aquelas coisas todas que aconteceram. E estava lá, os prédios derrubados, um caos, já instalado todo o serviço de resgate, cercado, e ele chega pelo exército, chamado pelo exército da salvação, para visitar esse lugar. E ele chega, e ele é levado, ele vê assim, que existe um cerco, cercando lá as torres, as Twin Towers, né, aquelas torres gêmeas, e a entrada por onde passavam os bombeiros, os policiais, para tentar resgatar aqueles que estavam soterrados debaixo dos escombros. E ele via barracas de irmãos, de associações que acolhiam os parentes, que davam suporte para as pessoas que entravam, para as pessoas que saíam. E ele conta que na passagem de turno dos bombeiros ao entrarem, do exército ao entrar, na passagem de turno era tudo muito sincronizado. E cada vez que primeiro um povo saía, para depois o outro entrar. E quando eles saíam, eles eram saudados por esse povo que ficava ali. E quando eles entravam, a outra turma entrava, eles eram ovacionados como se fosse uma torcida do Super Bowl, uma torcida de uma NBA. Vamos lá, vamos, o Senhor é contigo. E eles ficavam abençoando de uma tal forma, como se fosse uma torcida. E ao sair eles recepcionavam. Onde está Deus? Deus está onde o seu povo está. Deus está nessa noite aqui. Deus está na sua casa, vendo a sua dificuldade, vendo as nossas vidas, as nossas lágrimas, as nossas ansiedades, e ministrando uma palavra hoje, para que a gente tenha um direcionamento vindo do coração dele. E ele nos ensina nessa noite, que tipo de gente, que classe de pessoa, através da parábola do semeador. Parábola do semeador. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Vamos lá. À beira do caminho. Logo que ouvem a palavra, Satanás vem e retira a semente ali semeada. Outros são como sementes em terrenos pedregosos. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas como não tem raiz, o terreno é pedregoso, não tem raiz em si mesmas, surgem as tribulações, perseguições, logo abandonam.
Outras ainda, como semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas aí tem as preocupações, os enganos, as luzes da vida, os neons, as riquezas, os anseios, as cobiças, sufocam e tornam a palavra infrutífera. Mas tem outras pessoas que são como semente lançadas em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60, 100, 1000 por um. Não tenha dúvida que eu enquadro muitas pessoas que eu gosto, que eu admiro, como essas pessoas de coração, com terra fértil, né? Vamos lá, mas Jesus também disse que, se a gente fizer uma análise aqui, existem dois tipos de pessoas aqui. Aquelas que a semente não vingou, e só tem, que são 3 grupos, e só tem esse outro aqui, que só um que realmente vingou. Agora é questão de ver a proporção. Agora é a questão de ver a proporção dessas pessoas. Um é a 30, outro é a 100, outro é a 1000. Eu quero falar para vocês, para mim não me importa se eu sou 30, 100, 1000, eu quero é frutificar. Eu quero frutificar. E eu entendi que eu por mim mesmo, eu não consigo fazer isso. Não há esforço em mim que eu consiga atingir isso, porque não depende, Clóvis, de obra, mas depende do Espírito Santo de Deus, depende da unção dEle. Existem pessoas que diante dos problemas da vida se tornam pessoas decepcionadas. Eu quero falar disso aqui em terreno pedregoso, porque eu já me vi muito nessa situação. Pessoas decepcionadas. Como que são essas pessoas decepcionadas? Amarguradas, o termo certo é isso daí, amarguradas. Elas culpam tudo para justificar aquilo que não consegue ser. Eu já fiz muito isso. Mas o Senhor me tirou desse túmulo, gente. Ele rachou no meio, me tirou com mão forte. A minha esposa é testemunha disso. Você conhece pessoas decepcionadas? Você é uma pessoa decepcionada? Com Deus, com a igreja, com a família, com o irmão. Motivo para nos decepcionar não nos faltam. Eu tenho muitos. E às vezes, Jabes, esses motivos, eles tomam os meus pensamentos e querem. É uma grande luta, cara, é uma guerra civil que ocorre aqui dentro dessa cabecinha, que os meus nouros sempre tiram sarro pelo tamanho que ela é. Mas também nessa cabeça a guerra tem que ser grande. E é enorme. É enorme. Existe também aquela que cai entre os espinhos. O que significa isso? São até pessoas bem-sucedidas secularmente. Deu certo, tem a sua empresa, são pessoas socialmente articuladas e até com influência. Mas se sufocam pelas necessitudes, pelas necessidades da vida. Aí ela começa a abraçar os seus sonhos. Gente, eu tenho um grupo no WhatsApp de pessoas tão amadas, em que elas
em que elas com certeza pensam que a ciência é maior do que Deus, e se esquecem que Deus é o Deus da ciência, e a ciência pertence a Deus, e que são arrogantes, e não tem jeito. E esquecem que, por exemplo, os nossos sonhos podem acabar com o plano Collor. Quantos daqui passaram pelo plano Collor? A maioria aqui não havia nem nascido ainda, né? Simplesmente de uma hora para a noite, a gente tinha, você sabe, R$50 na conta, cara. Dinheiro na aplicação, se bem que naquela época estava tão difícil para mim que nem os 50 conto eu estava, na verdade, era devendo. Mas assim, a inflação comendo, e de repente ele inventa que todo mundo tem R$50 na conta, pronto, acabou. Cadê sonho? Cadê a construção? Cadê os planos? Foi embora. Mas dentro da minha casa eu tinha a irmã Chiquinha, que falou assim: R$50 é uma fortuna, velho. Vocês não se preocupem que vai dar tudo certo. Não devemos olhar para aquilo que a traça e a ferrugem destroem. Devemos sim tratar com responsabilidade dos fatos dessa vida, mas priorizando as que nos levam para a vida eterna. Isso é o que Jesus está falando para aqueles gregos. Está falando para nós aqui. Não adianta só me ver, é preciso me seguir e obedecer. Você veja, gente, o Senhor Jesus não está falando: olha, vem ser meu amiguinho. Não, você vem, me segue e me obedece. Porque no caminho a gente vai se tornar amigo. Tem ocasiões que é fácil a gente obedecer a Deus. No louvor, nessa música, nessa palavra que o Deda falou, eu falei para a Neuza ali: Neuza, a pregação foi feita, eu não preciso falar mais nada. Essa honra que ele fez para o pai dele, para o Deus dele, essa declaração de amor pelo filho, é a essência de quem vive. E a Bíblia diz que a semente plantada nesse coração grato e a serviço do Senhor produzirá exponencialmente. Jesus deixou claro para os discípulos que servir a Ele é um compromisso radical. O que isso significa? Não vai ser do seu jeito, cara. Não será da forma como você quer. Mas existe uma garantia que vai ser muito melhor. Um dia eu espero isso, estou esperando, estou cobrando isso dos meus filhos, do Deda e da Carol, que eles deem o testemunho do que Deus fez na vida deles e na vida do Estevão, por todo esse trajeto até aqui. Não foi fácil, porque assim, para aqueles que não sabem, o meu Estevão tinha 3 átrios, e um não comunicando com o outro, só por 2 furinhos. E Deda, quantas vezes nós não oramos assim: Senhor, se o Senhor quiser, isso aí acaba agora. Não, ele não podia ter feito isso? Ele podia ter feito isso, mas ele fez muito melhor. Gente, eu convido vocês a olharem à distância para o meu netinho, e graças a Deus ele não tem nada de mim. Ele é lindo que nem o pai, cara. Graças a Deus, né? A recompensa, gente, estará sempre com aqueles que o servem, com aqueles que buscam com sinceridade de coração a sua vontade,
que estudam e ensinam a sua palavra com avidez, que servem na essência e que querem a verdade, procuram a sabedoria do alto, que têm sede, pois serão saciados. Isso em qualquer lugar, em quaisquer circunstâncias, porque Ele é Deus, Jesus é Deus. Lugar de adoração. Não adianta apenas ver o Senhor, é preciso ser semente boa, ter terra boa para multiplicar. Papai, faz isso na sua casa. Ore com a mamãe dos seus filhos. Mamãe, lembre o seu marido de orar, de fazer isso. Jovens que aqui estão, saibam que Deus sabe aqueles que são seus. Se vocês lerem mais adiante, ou mais para trás, desse mesmo texto, o Senhor Jesus diz claramente: eu conheço aqueles que são meus, e os que são meus reconhecem a minha voz. Essa soberania, Ana Flávia, de Deus, é maravilhosa. Mas o que Ele está fazendo aqui é dizendo o seguinte: mas a responsabilidade é de vocês. Dá um jeito, me busca, me procura. Que jeito? Humilde. Não vem com soberba, porque Deus resiste ao soberbo, mas acha graça ao humilde. Pai, eu não consegui curar meu neto. Que raiva, que coisa, por que eu não consegui? Porque eu não sou Deus, mas Ele é o meu Deus. Gente, Ele está dormindo, Ele está vivo. E se não tivesse, Ele continuaria sendo Deus. Vamos orar? Senhor, muitas pessoas aqui não sabem como fazer, talvez nem saibam, Senhor, como se achegar ao Senhor. Então eu te peço, Senhor, por misericórdia, se achegue a elas, com o Teu Santo Espírito, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e graça, que de uma maneira maravilhosa se renova a cada manhã. Toma-nos, Senhor, nos Seus braços, fica conosco, dá-nos o prazer inefável da Sua presença, em Cristo Jesus. Amém.